você hoje. Amém? Glória seja dada a Deus. Aleluia. Louve comigo. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim e de você também. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão, mas se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Cuida de nós, Senhor. Cuida do teu povo. Cuida da tua igreja, Jesus. Amém. Glória seja dada a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã em Cristo Jesus, seja bem-vindo a mais um culto da série Falando de Deus. Depois de nós encerrarmos os 10 episódios dos cultos com a série ou com o tema Liberdade, hoje nós vamos iniciar um novo tema, uma nova série chamada Adoração. Adoração ao Senhor. E se você perdeu algum dos cultos ou episódios passados, basta você ir lá no canal do Mistério Folha em Branco no YouTube, dar um clique, assistir, ser abençoado e aproveita também, dá um link, compartilhe com seus contatos, com seus conhecidos. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, no canal do Ministério, nós temos um culto novo, um culto abençoado para a sua vida. Então aproveite, deixe também lá os seus comentários, opiniões, os seus pedidos, as suas dúvidas, interaja com o Ministério. Teremos o maior prazer de poder
estávamos conversando, participando com os irmãos. Participe, será uma bênção para a sua vida e para nossas vidas. Uma pequena introdução. Um dos grandes desafios da igreja atual é trazer o entendimento para os seus membros, claro e transparente, do verdadeiro significado de ser um adorador. E ter o discernimento das diferenças do que o mundo prega ou do que o mundo intitula como sendo adorador, do que a Bíblia nos ensina. Exemplo, cantar não significa adorar. Adorar é o nosso reconhecimento de que servimos apenas um Senhor, um único, Criador e Pai. A adoração verdadeira quebra barreiras. Ela move montanhas. E aí eu te pergunto, e você é um adorador? Vamos aprender nas sequências, desses episódios sobre o tema adoração, o verdadeiro significado de um adorador. Deus requer de todos, que nós tenhamos uma entrega completa. E com isso podemos verdadeiramente ter o discernimento e o entendimento do que é ser um adorador, do seu verdadeiro significado. O mundo prega uma adoração de si mesmo. O mundo prega uma adoração do corpo, do homem, do status, do poder, das conquistas. Tudo isso é engano, tudo isso é mentira, é uma armadilha para tirarmos dos propósitos de Deus. É uma armadilha para nos cegar. E Jesus nos ensina como sermos verdadeiramente adorador. Na sua vida, passagem na terra, ele nos ensinou isso. E nos estudos que nós faremos, nós buscaremos as respostas na palavra, na Bíblia, naquilo que Deus deixou para nós, que é a sua palavra. Um adorador se entrega ao Senhor e apenas nele ele espera resposta aos seus pedidos. Diz lá no Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse é o resultado de um adorador. Temos um desafio ao final dessa sequência de cultos com o tema adoração, de descobrirmos o poder da adoração, do que ela pode fazer em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Então vamos juntos aprendermos e desvendarmos os mistérios e acontecimentos da vida de um adorador. E para a primeira palavra com esse episódio, convido a igreja a abrir Marcos 10, livro de Marcos 10, do versículo 46 ao versículo 52. Diz assim a palavra de Deus. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Até aqui, amém, glória a Deus. Todos nós conhecemos essa passagem que relata sobre o cego Bartimeu. E quem foi Bartimeu? Né? Nada se sabe sobre a vida de Bartimeu, além do que está revelado ou que está relatado nos versículos bíblicos que nós acabamos de ler. O nome do seu pai era Timeu. Eu acho que por isso, então, que ele chamava Bartimeu, né? Bartimeu. E a Bíblia não explica se ele era cego de nascença ou se ficou cego ao decorrer da sua vida. O texto bíblico simplesmente apresenta Bartimeu como um cego que mendigava na cidade de Jericó. Muitas lendas, histórias foram reproduzidas envolvendo o cego Bartimeu. Algumas delas tentam até trazer detalhes sobre a sua vida que é desconhecida. Uma das mais populares diz que Bartimeu era filho de um militar que foi morto pelo Império Romano e cujo filho teve os olhos cegados
como parte de uma pena imposta a ele pelos romanos. Então, teria sido assim uma infelicidade de Bartimeu de ter sido cego, segundo diz essa lenda aqui. Mas, na verdade, é que nada disso possui qualquer evidência histórica. Então, por isso, esses relatos não passam de lendas inventadas, acho que até com finalidade de trazer mais sensacionalismo à história do cego de Jericó. Felizmente, o texto bíblico traz de forma clara aquilo que realmente é importante para nossas vidas e do que realmente aconteceu à vida de Bartimeu. Ele foi um mendigo cego que teve os olhos abertos porque adorou, buscou a Cristo. É isso que nós temos que entender. É isso que a palavra está, em resumo, está nos dizendo. Então vamos encontrar até outras passagens que também relatam sobre a história do cego de Jericó, de Bartimeu. Mas esse texto ele começa dizendo assim no versículo 46. E depois foram para Jericó. Quem foi para Jericó? Jesus, seus discípulos e a multidão que seguia. Tudo aconteceu quando Jesus, os seus discípulos, estavam seguindo viagem rumo a Jerusalém. E no caminho de Jerusalém havia a cidade de Jericó. E Jericó, na época, ela foi fortificada e estruturada pelo rei Herodes e seu filho Arquelau. Jericó também funcionava como um tipo de centro administrativo romano. Era uma cidade importante e era lar luxuoso para os cobradores de impostos do que trabalhavam para o Império Romano. Então era uma cidade próspera, era uma cidade rica. Havia a velha Jericó e a nova Jericó, que foi totalmente construída, reformada, com todo tipo de estrutura moderna de época. Então, de Jericó a Jerusalém, Jesus teria que percorrer cerca de 22 quilômetros, segundo os historiadores. E por ser uma bela cidade e importante, haviam lá nessa cidade de Jericó muitos mendigos, muitos pedintes que ficavam próximo da entrada da cidade fazendo os seus pedidos. E a passagem também nos relata lá em Mateus, um pouquinho diferente, diz que Jesus curou nesse trajeto de Jericó 2 cegos. Mas nós vamos nos atentar ao texto que nós lemos, ao relato que nós lemos. Todos os textos se completam, você vai encontrar, alguns com informações um pouco diferentes, mas se completam, tá? E o que importa é o que nós vamos aprender hoje. Lá no versículo 47 diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse versículo 47, nós temos 2 pontos importantes a se destacar e aprender em relação à atitude de Bartimeu, o cego de Jericó. A primeira delas é que Bartimeu reconhece que quem estava passando naquele lugar não era mais ou alguém desconhecido, mas sim o Filho de Deus. Ele reconhece a Jesus, filho de Davi, o Nazareno. O segundo ponto importante, Bartimeu não perde a oportunidade e começa a adorar, a clamar para o único que poderia mudar a sua história de vida, que poderia mudar a sua cena, que poderia mudar os seus sonhos. Ele era cego, não sabemos se de nascença ou não havia recursos na medicina para ajudá-lo na época, como acredito que nem hoje haveria, e somente um milagre poderia mudar a sua história de vida. Existem momentos, irmãos, em nossas vidas que nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá. Em hipótese alguma, a bênção passa ao nosso lado e muitas vezes nós não o reconhecemos, porque nos falta discernimento espiritual, nos falta intimidade com Deus. Somente Cristo pode dar um novo desfecho, um novo rumo à nossa luta, como deu a luta de Bartimeu. Por isso temos que buscá-lo em adoração e clamar pelo seu santo e maravilhoso nome. Bartimeu não via, mas ouvia e falava. Ele não via, ele era cego, mas ele ouvia e falava. Ele ouviu o mestre que passava e falou em alto e bom tom, adorando ao Senhor. Falou em alto e bom tom, adorando ao Senhor. As nossas limitações não devem ser obstáculos para adorarmos a Deus, em hipótese alguma. Temos que usar os recursos que temos às mãos, ter uma atitude de verdadeiros adoradores. Para adorar, não precisa ser cantor lírico. Para adorar, não precisa estar com a melhor roupa. Para adorar, não precisa saber dançar. Para adorar,
não precisa saber orar. Para adorar, precisa apenas reconhecer Cristo como seu único Senhor e Salvador. É isso que o verdadeiro adorador tem que fazer. Aí o versículo 48 diz que e muitos repreendiam. A multidão que estava com Cristo começou a repreender ao cego de Jericó, pelo fato dele estar clamando a Deus. Veja que relato importante. O mundo tenta nos calar. Novamente estamos vendo que ninguém se importa, mas Cristo se importa com a sua causa, com a sua luta. O inimigo faz de tudo para nos impedir de alcançar as bênçãos, mas a adoração quebra barreiras. Bartimeu não desistiu, diz a palavra. Ele não desistiu, pelo contrário, ele clamou mais alto ainda. Ele buscou mais alto ainda. Ele adorou mais alto ainda. E ele continuou a buscar a Deus em adoração, a Jesus em adoração, clamando cada vez mais alto, mais forte, porque ele sabia que aquele que passava era o único que poderia resolver a sua causa. Nenhum outro poderia. Ele buscou na hora certa, no momento certo, a pessoa certa, Cristo, clamando, adorando. Assim deve ser as nossas vidas, assim devem ser nossas atitudes, como verdadeiros adoradores, adorar ao Criador e nele, somente nele, depositarmos a nossa confiança. Porque somente Cristo pode nos ajudar, pode tomar a nossa prova, a nossa luta nas mãos e nos dar a vitória. Muitos vão tentar impedir que a vitória chegue às nossas vidas, mas eu te digo para você não desistir, em hipótese alguma, continue a adorar ao Senhor. Bartimeu não desistiu diante da tentativa de calá-lo. E ele continuou em adoração, continuou a clamar. A falecida cantora Ludmila Feber, eu prometo a vocês que eu não vou cantar, porque senão eu vou levantar protesto de todo mundo que está aqui ao meu redor, então eu não vou cantar, mas ela tem um louvor que eu acho lindo e maravilhoso, e a letra dele diz assim: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer, não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, levante os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. É um louvor lindo. Depois você vai lá, procura, acha e ouve, você vai ser abençoado. E ela está dizendo exatamente isso que nós estamos aqui trazendo para os irmãos. A adoração de Bartimeu não ficou sem resposta. Assim como a sua não ficará sem resposta. Se verdadeiramente você adorar ao Senhor. O versículo 49 diz que e Jesus parando disse que o chamasse. Olhe, a adoração de Bartimeu fez com que o mestre ouvisse, porque ele fazia de uma forma de um adorador, clamando ao mestre. E ele parou e chamou Bartimeu, mandou que ele trouxesse Bartimeu. Jesus parou diante do clamor daquele homem, da adoração daquele homem, e o chamou até ele. O Senhor ouviu o seu clamor, assim como o Senhor ouviu o teu clamor e a tua adoração. Ele ouve o nosso clamor, a nossa adoração, quando estamos verdadeiramente na sua presença. E Deus requer de nós, como servos, uma atitude, uma ação, um esforço para tomarmos posse de nossas bênçãos. Foi necessário uma atitude de Bartimeu. Bartimeu precisou se levantar, precisou ser ajudado a ser conduzido até o mestre para poder tomar posse da sua bênção. Jesus poderia ir até ele? Poderia. Jesus poderia tocar nele sentado mesmo no chão, onde ele estivesse? Poderia. Mas ele requereu de Bartimeu uma atitude, assim como Deus requer de nós uma atitude de fé. É o que ele busca. Jesus nos chama à sua presença, a entrarmos na sua presença. Aí o versículo 51 diz que Jesus falando disse: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Esse versículo é interessante porque ele nos remete a um milagre, mas ele nos diz muito mais do que isso, do que um milagre. Se nós nos atentarmos, nós vamos verificar que o versículo fala apenas do milagre, mas não, nós temos que nos atentar ao diálogo de Cristo que ele teve com Bartimeu, que ele travou com o pedinte Bartimeu. Teve um diálogo entre os dois, curto, mas houve um diálogo. Jesus questionou, a Bartimeu já sabendo da resposta. Você acha que o mestre não saberia qual era a necessidade do cego? Jesus sabia da resposta. E conhecendo todas as coisas e vendo a aflição de Bartimeu,
derivada da sua cegueira, ele sabia que o pedido do mendigo só poderia ser a cura dos olhos. É claro que Jesus sabia disso. Ainda assim, Jesus quis ouvir da boca dele qual era o seu desejo. Deus conhece a nossa luta, a nossa aflição. Mas mesmo assim, Deus quer ouvir de nós, da nossa boca, o que desejamos, o que buscamos, o que pedimos. Podemos então afirmar que Jesus é um gentleman, como diz lá, né, os ingleses, né? Uma pessoa educada, gentil. Ele não impõe as coisas para nós, não impõe a vontade dele, mas ele quer que nós peçamos. Ele quer ouvir o nosso pedido. Ele quer que nós nos expressemos qual é o nosso desejo. Não basta querer, nós temos que pedir. Pedir ao Mestre em clamor e adoração. Uma importante lição trazida por essa passagem bíblica, de que Deus quer ouvir do homem qual o seu desejo. Outra lição do texto, o cego sempre quis enxergar, obviamente, mas a sua situação só mudou quando ele lutou para ir em contra a Deus, e de contra a Jesus, contra a vontade de uma multidão, de outras pessoas. Ele clamou, ele se esforçou para ser ouvido, ele agiu, ele foi em busca da sua felicidade, do seu sonho, dos seus projetos. Temos que lutar e buscar nossa felicidade em Cristo. Sempre. Não basta apenas querer algo, é preciso trabalhar para que isso aconteça. A ação de Deus é proporcional à ação do homem. Quanto mais ele se dedica, mais a resposta será obtida. Tudo depende de nossa atitude de verdadeiros adoradores. O segredo está na adoração, na obediência. Aí no versículo 52 diz que Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. A resposta do clamor, da adoração, tocou no coração de Deus. Chegou ao altar do Senhor. Bartimeu estava na beira do caminho mendigando, quando ficou sabendo e reconheceu que Jesus passava por ele. Cego, em meio a uma multidão de egoístas, buscando apenas seus interesses, ele não desistiu. Seja qual for a sua luta, a sua dificuldade, aquilo que você tem travado, não desista, porque você vai conseguir vencer e passar pelas barreiras. Toda a força limitada começou a clamar e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não desistiu, ele clamou sabendo a quem estava passando por ele, sabendo que o milagre só poderia vir daquele que passava por ele, aquele que podia mudar a sua vida, que podia curar a sua enfermidade, que podia restaurar a sua alegria. E é isso que Deus quer para as nossas vidas, quer para a sua vida. E ele deposita seus sentimentos, a sua adoração, o seu pedido de misericórdia nos pés do Senhor. Como se ele dissesse: Senhor, veja a minha situação. Senhor, veja o meu sofrimento. Me ajude. Sinta o que eu estou sentindo. Cristo não poderia passar deixando isso despercebido. Ele ouviu. Havia uma multidão que o seguia naquele momento. Muitos deles começaram a contrariar a atitude de Bartimeu, dizendo para deixar de incomodar o mestre. Mas quanto mais iam contra o cego, mais o cego clamava, mais ele buscava. Podemos ter uma multidão tentando nos fazer parar, nos fazer desistir de buscar o Senhor. Talvez essa multidão na sua vida, meu irmão e minha irmã, seja o desemprego, ou a sua família, problemas familiares. Ou quem sabe, às vezes, sua multidão é uma enfermidade, ou uma tristeza profunda, ou a perda de algo ou de alguém, ou problemas financeiros. Eu não sei qual é a sua luta, mas pegue essa sua luta, pegue essa sua prova e transforme em combustível em seu clamor ao Mestre. Persevere na busca ao Senhor, em adoração, porque o Mestre é quem está passando ao seu lado. A multidão vai tentar parar, vai tentar calar a sua voz, a voz de um adorador, mas nada pode impedir que a nossa adoração chegue ao altar do Senhor. Se buscarmos verdadeiramente ao Pai, a fé de Bartimeu o curou de sua cegueira
e trouxe salvação à sua vida. Bartimeu respondeu prontamente ao chamado do Mestre de Cristo, ouviu a sua voz e foi em seu encontro, mesmo sendo cego, mesmo no meio de uma multidão que o contrariava. O Senhor está passando e espera de nós uma atitude de fé, uma atitude de adoração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer nos usar de formas milagrosas. Seja verdadeiramente um adorador do Senhor. Viva os milagres e o impossível de Deus. Não perca, meu irmão, minha irmã, essa oportunidade rica que Deus nos coloca nas mãos através dos ensinamentos da sua palavra. Seja um vencedor em Cristo Jesus e viva intensamente o seu amor para a sua felicidade. Amém. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, quero te louvar e agradecer por esse ensinamento, por essa palavra, Pai querido, em que aprendemos, Pai, através da passagem de Bartimeu, Pai, que apesar da sua dificuldade, da sua limitação, apesar da multidão que o contrariava, Pai querido, ele não desistiu de buscar o seu milagre, ele não desistiu de adorar ao Senhor, ele não desistiu, Pai amado, de viver o impossível de Deus, Pai. Que a tua igreja, que o teu povo que aqui nos assiste, Pai querido, não desista, Pai, que eles continuem, Pai, a buscar a tua face, a tua presença, Pai querido, porque o milagre virá, a resposta virá em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor. Amém. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção,